Então, pessoal, olá, tá tudo bem com vocês? Eu sou a Nina e você está no canal Ateliê Pé de Pet. Então, para a gente começar a fazer o nosso porta-níquel de melancia, chaveirinho porta-níquel, nós vamos precisar dos moldes. Então, aqui eu fiz 3 moldes com tamanhos diferentes. No tecido vermelho, a gente vai cortar um com 16 centímetros e meio. No tecido branco, um de 19 centímetros. E no tecido verde, um de 25 centímetros de diâmetro. Então, essas identificações que eu fiz aqui, que parecem umas cobrinhas, é porque eu faço muitas coisas, então eu prefiro fazer desse jeito, porque aí eu sei que esses 3 moldes pertencem a uma única peça. Então, cada molde eu faço um desenho diferente. Eu faço um asterisco, eu faço um coraçãozinho, eu faço uma cobrinha igual eu fiz aqui. Isso é uma dica, viu? E aí, nós vamos cortar no círculo, né? Cada círculo correspondente ao teu tamanho, no vermelho, no branco e no verde. E aí, no vermelho e no branco, eu coloquei uma entretela, tá? Passei uma costura na volta. Tem uma entretela que ela, por exemplo, tem cola. É aquela entretela antiga de camisa que as costureiras usavam. E aí, eu costurei, coloquei o direito do tecido sobre a parte da cola, passei uma costura e agora eu vou desvirar. Vou fazer um corte aqui e desvirar. Pode fazer desse jeito ou aquele termocolante, tá? Eu gosto de fazer assim porque eu acho que é mais fácil pra mim. Mas quem preferir fazer com o termocolante pode fazer. Não precisa dar piques, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Tem que passar alguma coisinha aqui dentro pra desvirar. E depois, quando tiver já desse jeito, eu vou dobrar ao meio. Mais uma vez. Só para eu conseguir depois identificar a posição onde eu vou colocar vinco com vinco, tá? Somente para isso que serve essa aqui que eu tô fazendo, esse vinco. Só para isso. Então, eu vou fazer isso no vermelho e no branco, tá? E aí, vou posicionar em cima do meu círculo verde, que já está com o nalho dublado. Eu tô usando o nalho dublado, porque como vai ser uma peça bem pequenininha, não tem necessidade de ser manta, tá? E aí, quando eu posicionei ele aqui, olha, eu coloquei vinco com vinco. Aqui não tá dando pra ver, mas aqui tem um vinco, tá? Aqui e aqui. E aí, eu vou passar uma costura com linha vermelha no vermelho, com linha branca no branco. E aí, tá tudo certo. E aí, a mesma coisa eu fiz com o forro, né? Aí, no caso, tem que ser o maior, o de 25 centímetros de diâmetro, pra fazer o forro. Posicionei no tecido vermelho e cortei em 4. Tá? Isso aqui tava redondo. Aí, eu cortei em 4. Do mesmo jeito que eu vou cortar aqui. Aí, pra eu saber como eu vou cortar, o que eu fiz? Eu fiz uma marcação aqui no meio, tá? Aqui já tá dando pra gente ver direitinho que tem um vinco aqui e aqui. Então, eu vou posicionar essa parte que já está preparada aqui em cima, tá? Porque eu prefiro fazer assim do que assim, porque aí o tecido pode ficar enviesado, a gente não vai ver, né? Então, eu sei que eu vou colocar aqui, ó, vinco com vinco. E ainda assim, o que eu fiz? Eu fiz uma marcaçãozinha aqui com caneta, olha. Bem, aqui seguindo esse risco aqui de baixo. A mesma coisa eu fiz aqui. Fiz uma marcaçãozinha de caneta aqui que vocês não estão vendo. Mas tem, tá? Isso aqui é pra eu cortar. Então, tem uma marcação de caneta aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Eu acho que eu não passei pra vocês a medida do zíper. O zíper, ele tem 10 centímetros. Aliás, 11 centímetros. Certinho, tá? Tem 11 centímetros e eu fiz um acabamento aqui, um terminalzinho com tecido verde. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui em 4, tá? Pra dividir essa parte aqui em 4 partes. Então, dividi em 4, tá? Coloquei na minha base de corte com a minha régua e cortei. Ou seja, eu vou precisar somente de 2 para aula, mas isso aqui é só para mostrar que a gente pode fazer 2 porta-níqueis de uma vez, tá? Se vocês quiserem fazer com metade da melancia, não precisa cortar aqui. Aqui você já vai ter um estojinho desse jeito, olha. É um outro tipo que no YouTube eu já vi, parece que até essa semana alguém explicando também como faz. Então, eu vou precisar somente de 2, então eu vou descartar 2. Por enquanto, mas você pode aproveitar depois para fazer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar também de um mosquetão com uma paradinha assim, olha, que a gente faz para poder segurar. E eu vou colocar desse jeito aqui, nesse lado, tá? E não na parte redonda. E aí, vou passar uma costurinha. Depois, eu vou pegar o meu zíper, que já tá com terminal.
Vou posicionar ele aqui direitinho, sobrando exatamente uma margem de costura aqui e outra aqui. Por isso que ele tem que medir 11 centímetros, tá? E aí, eu vou passar uma costurinha aqui e já mostro. Então, depois de fazer isso, de posicionar o meu mosquetão aqui, eu coloquei o zíper direito com direito. E agora, eu vou fazer como a gente está acostumado a fazer em necessaire. Costurar aqui, rebater a costura e já mostro. E aí, ficou assim. Forros presos, costurinhas rebatidas. Agora, eu vou fazer tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer com necessaire. Trabalho principal para um lado e forro para o outro. Porém, o zíper ele vai ficar jogado por lado do forro, tá vendo? E aí, eu vou alinhar aqui bonitinho primeiro. Passar uma costurinha aqui, eu gosto primeiro de passar uma costurinha aqui. Aqui também, para ele ficar certinho. E aí, depois que eu fizer isso aqui, aí sim eu venho, coloco um alfinete aqui e venho passando uma costura. Eu vou deixar mais ou menos um pedaço aqui para eu desvirar. Então, eu fiz isso, eu passei uma costura, deixei um pedaço no fundo para desvirar. E agora a gente vai desvirar para ver o nosso porta-níquel. Lembrando que o zíper tem que ficar aberto, tá? Porque senão depois a gente não consegue virar. Vou só cortar essa pontinha aqui. Quando a gente for posicionar essa parte aqui em cima da branca e na branca em cima da verde, a gente passa ferro. Porque essa parte aqui tá com cola, tá vendo? Aquela entretela, ela tem um lado que tem cola. E aí, quando desvirar, a parte da cola vai ficar pra fora. Então, isso facilita muito na hora de costurar. E aí, eu vou dar uma sugestão depois de como fazer as sementinhas. Porque já existem tecidos com sementinha. Só que eu acho que do jeito que eu vou fazer, remete mais assim mesmo a uma melancia. Eu gosto mais. Aí depois eu vou dar passar, lógico, né, bem direitinho. Isso aqui é bem pequenininho mesmo, porque ultimamente eu tenho falado muito de coisinhas miúdas para levar para as feiras de final de ano, para os bazares. E as meninas me pedem sugestão, que é assim, coisas práticas, coisas que sejam mais fáceis de vender, né, porque com preço mais acessível. Quando eu falo com preço mais acessível, gente, não é sair dando as coisas para os outros não, viu? Mas assim, uma coisa bem bonitinha, com precinho mais em conta. Né, pra lembrancinha de Natal, essas coisas, entendeu? Então, eu acho que ficou lindinho. Aí, olha, é isso, olha. Aqui, gente, tá? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. No caso, que eu não prestei atenção, mas ficou errado. Não é desse lado, é do lado que a gente for colocar o cursor. No caso, seria aqui, tá? Mas isso aí é o de menos, quem não erra, né? Mas pra vocês se atentar a esse detalhe, porque aqui eu acabei colocando do lado errado, olha. E aí, né, porque como que a gente vai ficar aqui se o zíper, o cursor fica pra baixo? Então, tá? Agora eu vou explicar pra fazer a sementinha de melancia. Eu uso tinta pra tecido. Isso aqui é uma caneta velha que já acabou mesmo há muito tempo. E eu gosto de fazer assim com a caneta, que é mais fácil. Mas quem quiser pode fazer com pincel. Ou pode fazer com feltro também, mas eu não gosto. Eu prefiro pegar tinta de tecido. Olha, eu vou pegar aqui e fazer, olha, uma bolinha e puxar como se fosse uma pontinha. Então, eu acho que assim remete mais à melancia, à semente, né? Mas já existem alguns tecidos imitando melancia, com sementinhas pretinhas. Mas isso aqui é para quem não tem recurso, essas coisas. Então, eu gosto sempre de dar, assim, dicas e sugestões, porque tem gente que fala, eu não consigo, eu não tenho. Do mesmo jeito é a maneira de fazer a parte branca e a parte vermelha, porque nem todo mundo tem máquina de fazer caseado. Então, isso aqui com costura reta mesmo, resolve, tá? E aí, vocês vão fazendo, olha, a sementinha, faz uma bolinha e puxa e fica assim, ó. Entendeu? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão, depois eu vou fazer mais. E quero ver todo mundo fazendo coisas assim bem bonitas, viu? Pra vocês arrasarem de bazar no final de ano. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.